Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, aos amados irmãos em Cristo, não só desse ministério, mas de todos os outros. Entendemos que somos um corpo só no Senhor, e o meu desejo é que Deus te abençoe rica e abundantemente. Você também que não faz parte de alguma igreja, de alguma denominação, eu espero sinceramente que essa live chegue até você e contribua para o seu crescimento, suas decisões em Cristo Jesus. Nós queremos louvar a Deus por essa oportunidade abençoada e abençoadora. E desde já também comunicar aos queridos que essa é a nossa última live, né? A partir da semana que vem, dia 7, o culto de Santa Ceia será um culto presencial, claro que obedecendo às regras de segurança, né? Tais quais como distanciamento, uso do álcool em gel, aferição de temperatura, uso de máscaras, mas nós vamos retomar o nosso culto presencial, tá bom? Então, você que já deu o seu nome, né? Graças a Deus, e você que está recebendo essa notícia de primeira mão já sabe. Liga para a secretária, a irmã Francisca, já pede para colocar o seu nome, a fim de que você esteja presente na Santa Ceia no próximo domingo, não é? Que bom, o culto presencial vai retornar já com a Santa Ceia. Nós estamos com muita saudade dos amados e também saudade de adorarmos juntos, né, irmãos? Estamos aqui com alguns irmãos, pessoal da técnica, Ministério de Louvor reduzido aqui, e alguns irmãos, né, que cooperam, mas o nosso desejo realmente é estarmos de volta, né, com toda a congregação, e que esse momento passe e se transforme somente numa lembrança, né? Então vamos adorar o Senhor, essa é a proposta, vamos bendizê-lo, nós temos muito para agradecê-lo, então vamos fazer em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso bendito e amoroso Pai, nós queremos te ser gratos, Senhor, reconhecer toda a tua generosidade, as tuas benevolências, Senhor, as tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, que nos surpreendem, Senhor, todos os dias. Como disse, Senhor, Jó e o salmista Davi, quem é o homem para que o visites? E o filho do homem para que dele te lembres, e a cada manhã ponhas o teu cuidado sobre ele. Ó Pai, nós nos sentimos queridos, amados, protegidos, porque, Senhor, Tu tens, meu Deus, a cada dia demonstrado esse amor, não só em palavras, mas em atitudes. Tu és o nosso Deus provedor e abençoador, sustentador, não só da nossa vida, bem como da nossa fé. Nós queremos manifestar gratidão, Pai, te bendizer, meu Deus, não só por nossas vidas, mas pelos milhões de milhares de pessoas, porque a vida, ó Deus, é um dom, Senhor, que pertence a Ti. Tu és o Deus que nos criaste, e Tu és o Deus, Senhor, que também faz a manutenção da vida. Ó Pai, por isso te bendizemos, desde, Senhor, das Tuas criaturas, a Sua imagem e semelhança, até os animais, as plantas, tudo, Senhor. A Tua palavra diz que tudo que tem fôlego adora ao Senhor. Então, nesta manhã, nós queremos dilatar os nossos corações em louvor e adoração ao Teu nome, reconhecer toda essa Tua bondade. Tu não tens obrigação nenhuma. Contudo, ó Deus, nem por isso, Senhor, Tu tem deixado de nos abençoar. Como disse Paulo, e eu concordo com ele, o Teu amor nos constrange, Pai justo. Quando fazemos, Senhor, uma introspectiva, ó Deus, quando nos autoanalisamos, tentamos rebuscar motivos, ó Deus, para, Senhor, justificar a Tua bênção sobre nós, não encontramos a não ser graça, favor imerecido, misericórdia, bondade, Pai. Tem gente muito melhor
maior do que nós, ó Deus, e ainda assim, Senhor, foram, ó Deus, Senhor, foram chamados. Outros estão vivendo um momento de leito, de inabilidade, Senhor, de poder, Pai, se movimentar, Senhor, de poder, meu Deus, realizar tarefas simples. Então nós queremos te agradecer por esta oportunidade de vida e de vida abundante em Cristo Jesus, e que em nome dele, Senhor, nos méritos dele, tu receba a nossa gratidão, o nosso louvor, que ele alcance o teu coração, alcance as vidas que estarão do outro lado, ó Pai, em nome de Jesus. Tu não tens problemas com distância, a tua palavra diz que tu és Deus de perto e Deus de longe, tu estás aqui e se manifesta, Senhor, em qualquer lugar. Por isso, em nome de Jesus, nós queremos te rogar que esta manhã seja uma manhã, Senhor, de decisões, ó Pai, essa manhã seja uma manhã de manifestação da tua glória, da tua orientação na tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Aleluias. Pai, Senhor, para a igreja, amém? Que você possa ser abençoado nessa manhã, que você possa ser tocado pela presença do Senhor, essa presença que traz vida, que traz força, que traz graça, que você possa ser grato ao Senhor pelos cuidados dele, que tem se estendido sobre as nossas vidas, amém? Vamos adorar ao Senhor nessa manhã. Põe em fileiras os astros do céu, chama pelo nome. Diz ao mar, aqui te detenhas, dá forma aos montes. No início, põe em fileiras. Põe em fileiras os astros do céu, te chama pelo nome. Diz ao mar, aqui te detenhas, dá forma aos montes. Soprou em minhas narinas a vida que devo a ele. Sonhou pra mim um sonho tão lindo, vivo pra ele. O que dizer? O que dizer diante de um Deus tão glorioso? O que fazer com palavras que até a intenção conheces? Adorar, adorar, adorar e orar contrito. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido. Adore, adorar, 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 adorar e orar contrito. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido. O que dizer? O que dizer diante de um Deus tão glorioso? O que fazer com palavras que até a intenção conhece? Adorar, adorar, adorar e orar contrito. Eu vou te adorar, adorar, adorar e prostrado ficar rendido. Oh, quero te adorar, adorar,
te adorar. Vou te adorar. Vou me prostrar. Eu vou te adorar. Eu vou te adorar. Vou me prostrar. Eis-me aqui. Vou te adorar. Somente para te adorar. Vou me prostrar. Te bem dizer. Vou te adorar. Vou me prostrar. Adorar e orar contrito. Eu vou te adorar. Adorar e prostrado ficar rendido. Adore ao Senhor na sua casa, querido. Adorar e orar contrito. Ele é digno. Adorar e prostrado ficar rendido. Adorar e prostrado ficar rendido. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos nessa manhã, querido. Nós te bendizemos, Senhor, por tudo que Tu és em nossas vidas. Senhor, Tu és o nosso tesouro mais precioso, Deus. Tu és o que nós temos de mais importante, Senhor. Não há nada que se compare, Deus, à Tua presença. Nós queremos mais de Ti, Deus, nessa manhã. Não importa se é um culto à distância, se é uma live, Deus. Nós estamos aqui para buscar a Tua face, para Te adorar, querido. Nós estamos aqui para querer mais de Ti. Aleluia, Tu és tudo para nós, amado. Tu és tudo para nós, Senhor. Sejas adorado, amado, da nossa alma. Bendito Salvador, querido da nossa vida. Sejas adorado, aleluia. Sejas adorado, Deus. Este lugar é pequeno para a Tua presença, Senhor. Onde Tu se manifestar, Deus, a Tua graça estará. Alcance vidas com a Tua presença nessa manhã, com a Tua graça, com o Teu toque restaurador, com a Tua cura, Deus, com a Tua paz. Nós estamos aqui, querido, nós estamos aqui. Glória a Deus. Nós estamos aqui, Senhor, para Te adorar e bendizer, e dizer que não há nada mais importante, mais valioso que a Tua presença, Deus. Tu tem nos cercado com Teu cuidado, com as Tuas bênçãos e a Tua provisão. Mas, Senhor, o que seria de nós sem a Tua graça, sem a Tua presença, sem Tu estar junto de nós, Deus? Nada disso valeria a pena. Então nós Te agradecemos, nós Te entronizamos. Sejas adorado, querido. Queremos mais de Ti. Queremos mais de Ti, Deus. Aleluia. Mais de Ti. Mais de Ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Mais de Ti, peça ao Senhor onde você estiver. Mais de Ti. Eu quero mais de Ti.
diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mais de ti. Peça na sua casa. Mais de ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, Senhor, e menos de mim. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Aleluia, Senhor, é isso que nós desejamos, Deus. Mais de Ti, Jesus, mais do Teu Espírito Santo, mais dos Teus frutos, Senhor, por onde quer que nós passarmos, Senhor, no nosso dia a dia, Deus, não só dentro de uma igreja, Deus, mas nós queremos ser cheios do Teu Espírito, cheios dos Teus frutos, Senhor, cheios da Tua natureza, Deus. Enche-nos de Ti, Espírito Santo, mais de Ti a cada dia, mais de Ti no nosso viver, Deus, mais de Ti sobre as nossas vontades, amado, mais de Ti sobre os nossos desejos, Senhor, menos do nosso eu, menos de nós, Espírito Santo, fica à vontade na Tua casa, eu sou a Tua casa, nós somos a Tua casa, Espírito Santo, então fica livre, fica à vontade, Senhor, para tirar tudo que não te agrada e para colocar mais de Ti, e mais de Ti, e mais de Ti, e mais de Ti. Eu quero muito mais, eu quero, desejo, preciso, anseio mais de Ti. Eu quero mais, preciso mais. Espírito, toma o Teu lugar, toma o Teu lugar. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo mais uma de vez, todos mais uma vez, irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Amém.
Graças a Deus por esses louvores maravilhosos que nos aproximam do Senhor, que produz em nós um sentimento de adoração, né, ao nosso Deus. Eu quero compartilhar com os amados uma porção das Escrituras que se encontra no livro dos Juízes, capítulo 1, dos versículos 1 até o 4. Diz assim: depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá primeiro, eis que nas suas mãos entregarei os inimigos, ou os cananeus, como vem outras traduções. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Amém? Graças a Deus. Nós queremos falar um pouquinho a respeito da importância de tomarmos decisões sob a direção de Deus, né? Não faz muito tempo, o Senhor nos deu uma mensagem nesse texto, mas dos versículos em diante, que tratava exatamente de um alerta, porquanto há um esforço diabólico tentando destruir a identidade da igreja, não é? E foi baseado justamente em Adoni-Bezeque, que mandava cortar os dedos, né? Os polegares das mãos e dos pés de todos os seus inimigos, né? Então, na ocasião, nós falamos sobre esse empenho de tentar destruir a identidade, né, da igreja. E algumas teologias, pelo menos em nome de teologias, né, mas também destruindo a identidade da igreja do Senhor. A igreja é o corpo de Cristo, e alguns esforços, né, de Satanás, por parte de Satanás, chegando sorrateiramente, já que há dois tipos de perseguições, a ativa e a passiva. No início da era cristã, só no final dela, mais de 100.000 cristãos haviam sido mortos, de todos os meios e maneiras, dos modos mais cruéis. Ali, você padecia, pagava com a vida, você demonstrava o seu amor por Cristo, morrendo pela causa. Hoje a perseguição é passiva, né? Ela não vem com carranca, com cara feia, não vem com açoites, embora muitos cristãos ainda morrem, né, em países contrários à fé cristã. Mas hoje a perseguição, ela é passiva. Ela vem em forma de relativismo, que negocia os absolutos de Deus, né, que tenta reinterpretar as Escrituras, e nomes famosos, né, cooperaram com isso recentemente. Um pastor batista, não posso falar porque ele escreveu isso, falou na internet para todo mundo, Ed Renekiewicz, que a Bíblia precisava ser atualizada. Então, são coisas dessa natureza, como o relativismo, o humanismo, que descentraliza Cristo do Evangelho e bota o homem em suas necessidades. Então, tudo hoje tem que ser em torno do homem. O louvor é para ajudar o homem, né? A pregação tem que sensibilizar as emoções e o coração do homem. Então, a cruz de Cristo ficou para trás, não se fala mais céu, nem inferno, nem sacrifício, nem renúncia. Esses temas, eles foram, né, esquecidos, jogados para o lado, e vai por aí afora. As heresias que entraram dentro da igreja, as ideologias que estão presentes nas nossas faculdades, né, e que estão contagiando nossos jovens. Eu sou um pastor que, volta e meia, eu tenho sou chamado assim para um bate-papo, e quando eu vejo o assunto, são ideologias, né, tentando mudar os conceitos da palavra de Deus. A Bíblia diz
uma coisa e aí a ideologia diz que é outra e que as pessoas precisam se adequar. Então, nós estamos sendo convidados, né, a nos tornarmos tolerantes, mas é com o pecado. Então, a igreja está perdendo a sua identidade. Mas hoje nós queremos falar sobre exatamente a importância de nós, os benefícios de nós tomarmos decisões na vida, sobre a direção divina. Isso é um tema, assim, irmãos, bem corriqueiro, mas é pouquíssimo praticado. Então, o livro de Juízes, ele inicia retratando exatamente, o livro todo, ele retrata a instabilidade espiritual de Israel, o povo de Deus, na terra prometida, e é o retrato de muitos crentes ainda hoje, né? Aquele gráfico de altos e baixos. Israel uma hora buscava a Deus, daqui a pouco esquecia do Senhor, e aí o Senhor tirava sua proteção, os inimigos vinham e escravizava Israel, e aí eles buscavam ao Senhor. Então, aquele gráfico instável. Esse é o retrato, infelizmente, de muitos amados nossos, que ora se aproximam muito de Deus, parecem muito consagrados, e ora, em outro momento, tão distantes, ora tão fervorosos, e ora tão frios, ora tão comprometidos, e em outro momento tão descomprometidos, ora tão santos, e ora tão profanos, ora tão amorosos com Cristo, e outro momento tão rebelados contra a sua vontade, quando ele diz em Lucas 6,46, por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu vos mando, o que eu vos digo? Então não basta dizer que eu sou de Cristo, eu sou da igreja X, da grande denominação X, a minha igreja tem 7.000, 10.000 membros, sim, e a sua vida em Cristo Jesus, como é que está? Qual é o gráfico nesse exato momento? Onde você está? Você está lá em cima em Deus ou você está lá embaixo? Porque o livro de Juízes trata disso, dessa inconstância, dessa estabilidade. Quando Deus nos convoca a sermos, isso na fala de Paulo, 1 Coríntios 15, 58. Quanto ao mais, irmãos, sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho no Senhor não é vão. Então, seja firme, seja constante, não de temporada. No inverno eu sou de Deus, mas no verão eu solto os bichos. Sabe, eu sou de acordo com as estações, com os momentos. Irmãos, nós somos de Cristo, e nós temos que ser de tal maneira radicais em relação a isto, que nós acho que o versículo mais apropriado é Abacuque 3, quando ele desafia todos os meios de sobrevivência. Ele diz que ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, né? E as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e não haja vaca no currais. Meu Deus, é toda sobrevivência. Ele diz, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque Cristo é minha comida, como Jesus disse. A minha vontade, eu não tenho vontade. A minha vontade é fazer a vontade do meu Pai, essa é a minha comida. Eu me alimento de obedecer a Deus, eu me alimento de estar próximo do Pai. E o mais Ele fará, irmãos. Então, esse é o gráfico do livro de Juízes. E a Bíblia diz então, que Josué, o seu líder, era morto. 2 grandes líderes Israel teve na saída do Egito. Primeiro, o grande libertador Moisés, e depois aquele que foi incumbido de introduzir o povo na terra prometida, Josué. E 2 homens que tinham uma característica profunda de homens de oração. E eu fico maravilhado, porque o texto começa dizendo, depois da morte de Josué, os filhos de Israel oraram, consultaram ao Senhor, dizendo, quem dentre nós primeiro subirá contra os cananeus, para pelejar com eles? Sabe, irmãos, a Bíblia diz em Apocalipse 14, 13, bem-aventurados os mortos que agora morrem no Senhor, para que descansem dos seus trabalhos, suas obras os sigam. Josué morreu, mas o seu exemplo ainda estava vivo no coração do povo. Foi por isso que aqui ainda eles oraram a Deus, buscaram ao Senhor,
Eu não tenho nenhuma presunção, mas eu tenho que reconhecer que eu, João, José, Marta, Nália, nós somos uma família de oração, porque nós tivemos um exemplo vivo que foi nossa mãe. Irmãos, eu não falo isso para envergonhar, nem também para me soberbecer, porque isso não é virtude alguma, isso é obrigação. A Bíblia diz orar sem cessar. Orar não é virtude alguma. Aquele homem, aquela mulher de oração. Coisa nenhuma, todos nós temos que ser de oração. Ai de nós se nos calarmos, até porque Deus tem muitos meios de se comunicar conosco e comunicar a sua vontade a nós. Mas o único meio de contato com Deus, irmãos, é pela oração. Deus fala por anjos, Deus fala pela natureza, como diz o Salmo 19, um dia faz declaração, outro dia, à noite ou outra noite, sem que haja palavras. Deus se comunica de muitas maneiras. Deus fala por profecia, fala por louvor, fala por pregação, fala pela natureza, fala pelos animais. Falou com Balaão através de uma mula, falou com Pedro, avisou ele através do galo. Olha, ele só vai cantar depois que tu me negar 3 vezes. E o galo naquele dia ficou mudo, porque eles cantam desde cedo. Mas o animal obedeceu. Nós olhamos para uma serpente, como por exemplo, a naja, pela sua letalidade, a sua aparência intimidadora, eu acho ela belíssima. Quando ela abre, eu sou encantado com a naja, mas eu sou, veja bem, sou responsável. Eu admiro como criação de Deus. Eu não quero nem um pouquinho ela perto de mim. Ué. Só que Jesus olhou para uma serpente e ele disse assim: olha, sede simples como a pomba e prudente como a serpente. A serpente não sai ao ataque de um ser humano, ela fica no seu lugar. Nós é que entramos no seu raio de ação. Ela é prudente. Então, meus irmãos, o exemplo ainda estava vivo. Josué era um homem de oração, e aí, por causa disso, o povo buscou ao Senhor. E até hoje eu tomo decisões firmadas em oração por causa da minha mãe, porque eu vi ela orar para qualquer coisa, acerca de qualquer assunto. Qualquer dos 5 filhos que chegasse até ela e dissesse: mãe, estou com problema dessa ordem, emprego, vamos orar. Você estava com uma dor, vamos orar. Era qualquer coisa, para dar graças pela comida, vamos orar. Mesmo quando nós não tínhamos nada, porque nós viemos de um período de fome intensa, ainda assim ela nos fazia dar graças ao Senhor. Então, meus irmãos, Josué era morto, mas o exemplo ainda estava vivo. Alguém já disse que o exemplo arrasta, né? O exemplo é muito mais forte do que a fala. Realmente tem pessoas dotadas de muita sabedoria, mas de pouco exemplo. Então hoje, graças a Deus, nós somos uma família de oração, porque tivemos o exemplo de nossa mãe. E o povo, diz o texto então, orou ao Senhor. E Israel consultou ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá contra os cananeus? E isso é maravilhoso, meus irmãos, porque a Bíblia nos estimula a oração. Jeremias 33:3, o clássico Jeremias, diz que: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, né? E firmes, outras traduções profundas que tu desconheces, que não sabes. Então, Jeremias 33:3, o Senhor nos chama, nos convida à oração. Isaías 41:21, ele diz assim: ó, vinde, povo de Israel, apresentai vossas demandas, apresentai vossas firmes razões. Eu estou aqui para ouvir. Vem falar comigo. Vem falar das suas inquietudes, dos seus problemas. Deus nos estimula, nos desafia ao diálogo, né? Então, meus irmãos queridos, a Bíblia diz que o povo orou, e a vantagem de quando a gente ora a Deus, e principalmente diante de situações angustiantes como essa, não era um passeio, meus irmãos. O povo ia à peleja. Deus deu a terra prometida, mas não deu desocupada. Ela era maravilhosa. Geograficamente, eu acredito que o Criador escolheu o melhor para Israel,
Você lê o Deuteronômio 8, é a descrição da terra prometida. Meu Deus, é uma terra de fertilidade, né? Fala do leite, do mel, porque a vegetação era favorável, já que Israel era uma nação, né, agropecuária, né, tanto do plantio quanto também do trato de animais, de vacas, de ovelhas, até por conta dos sacrifícios, né, que eles prestavam a Deus. Então, assim, a terra diz que era de fontes, de águas límpidas, a terra era fértil, abençoada. E Deus, meus irmãos, preparou essa terra para Israel, mas ela não estava desocupada. Eles tinham que tomar posse, haveria pelejas. E aí, Israel pergunta a Deus: quem subirá primeiro? Quem vai sair primeiro nessa batalha? E Deus diz, então, responde: Judá subirá primeiro. E eu listei aqui algumas vantagens que nós temos quando nós gastamos um tempinho só consultando a Deus acerca de qualquer coisa. E eu quero deixar isso imprimido no teu coração nesta manhã, impresso não só dos presentes aqui, mas dos muitos que estão nos seus lares, que vão acessar essa live. Coloque no seu coração, faça essa proposta, sabe, esse compromisso com Deus, de nunca, jamais, ou se errou tanto, que daqui para frente você não vai dar mais um passo sem consultar a vontade de Deus. A primeira vantagem, meus irmãos, é que Deus tem a onisciência. Deus conhece o ontem, o hoje e o amanhã. O que para nós é obscuro, é desconhecido, é um tiro no escuro, é uma aventura. O que para nós é totalmente desconhecido, para o Senhor é antigo, roto e ultrapassado. A Bíblia diz em Isaías 46, 9 e 10, o Senhor diz assim: lembrava-vos das coisas passadas, que desde a antiguidade eu sou Deus, e não há outro Deus que se assemelhe a mim. Eu sou o que anuncio o fim das coisas antes que haja início, e desde a antiguidade aquelas que não sucederam. Todo o meu conselho será firme, e farei cumprir toda a minha vontade. Glória a Deus, irmãos. Olha que vantagem que nós temos, quando nós gastamos um tempinho para dizer: Senhor, é do teu agrado, sabe, esse enlace, esse namoro. Senhor, qual é, Senhor? Tu que conheces o quadro de desemprego, o mercado de trabalho, qual é a área, Senhor, que eu posso chegar, entrar e saber que eu vou me realizar e vou abençoar, vou ser abençoado e vou abençoar. É qualquer coisa, irmãos, é ministério, é chamado. Senhor, o que tu me chamaste? O que tu tens comigo? Sabe, para que eu fui chamado? E naquilo que Deus te revelar, te mostrar, você tem então uma oportunidade de se qualificar. Então é para qualquer coisa. Quanta gente tomando decisões, irmãos, em cima de euforia, em cima de achismo, em cima da sua capacidade humana, do seu intelecto, sabe, de achar: não, isso aí eu manjo, eu domino. E quem disse que Deus está preocupado com essas coisas? Um montão de gente tomando decisões em cima de sugestões alheias. Consulta horóscopo, consulta o outro, consulta o pai de santo, consulta o pastor, só não consulta a Deus. E uma das vantagens, irmãos, é que o Senhor, a segunda vantagem é aquela que ele diz em Provérbios 16, 1, não é errado, é certo nós planejarmos, mas a Bíblia diz que do homem são os planejamentos, mas do Senhor procede a resposta certa, aquilo que vai dar certo. Nós planejamos: poxa, eu quero ser isso, eu quero fazer aquilo, eu quero obter isso, mas o Senhor vai dar a resposta certa. Não, você quer isso, você acha que seria bom isso, mas eu vou revelar para você o que de fato vai ser bom para a sua vida, realizador. Amados, a oração do Pai Nosso nos desafia a fazer aquela declaração que Jesus fez no ensino do modelo de oração: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus.
Queridos, nós lutamos, passamos mais tempo tentando realizar as nossas vontades do que tentando descobrir as vontades de Deus. E a vontade de Deus nós temos o privilégio, porque Paulo vai dizer em Romanos 12, que ela é boa, perfeita e agradável. Não é assim que o apóstolo diz, lá no 12, 1 e 2, rogo, pois, irmãos, pela misericórdia, outras traduções diz, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, a fim de que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha que vantagem, a vontade de Deus. Nós podemos descobrir o que Deus preparou para nós, o que Deus tem para a nossa vida, para a nossa família. Então, queridos, essa é a segunda coisa maravilhosa. A terceira é que Deus, além de nos orientar, meus irmãos, Ele está à frente, Ele está conosco. Mateus, no capítulo Mateus 28, o Senhor vai dizer no 20, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E parece que nesses momentos de decisões, a gente se acha só. A impressão que dá é que nós estamos sozinhos para tomarmos as nossas decisões, e nos esquecemos que elas podem ser pautadas no grande conselheiro, no grande amoroso, sábio, nosso Pai amoroso, nosso Pai querido. Amém, amados? Então, Deus, além de orientar, Ele vai com o seu povo, para garantir a vitória, não vai como espectador não, só para ver, vamos ver se ele está obedecendo. Deus vai e vai à frente, para nos conceder a vitória. Essa aqui é a maravilha. Isaías 41:10, o Senhor diz, não temas porque eu sou contigo, nem te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Olha o que ele diz em Isaías 43, a partir do 2. Ele vai dizer, se entrares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão, não vai se afogar não. Eu vou estar lá. Se entrarem pelas chamas, você não vai se queimar, nem ela arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o Santo de Israel, o teu Salvador. Então, irmãos, que vantagem que Israel tinha e que nós temos também. Porque hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós podemos consultar um ser muito próximo, muito, dentro de nós, nunca mais os sacrifícios de animais. Nós agora, pelo nome de Jesus, pelo poder do véu rasgado, nós adentramos a presença do Eterno. Ele fez isso na sua carne, nos concedeu proximidade de Deus. Então, meus queridos irmãos, infelizmente, muita gente toma decisões baseadas no seu querer, no seu achismo, na sua soberba, na sua arrogância, na sua sabedoria, na sua inteligência, na sua riqueza, e daqui a pouco naufraga. Porque sabe o que a Bíblia vai dizer em Jeremias 9, 23 e 24? O Senhor diz, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza. Quem quiser gloriar-se, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou Deus, que opero beneficência, justiça e juízo sobre a terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, é a palavra sublime de Deus. Deus nos orienta como nos comportarmos, como blindarmos o nosso coração contra esses males sorrateiros, que às vezes eles não chegam com carranca, eles vão simplesmente se alojando dentro de nós, e nós vamos mudando o nosso comportamento sem perceber. E daqui a pouco a gente acha que é grandinho demais, é suficiente demais para tomar as decisões sem consultar o Senhor. Que bom que Israel consultou a Deus, que bom que Deus disse e respondeu. Eles clamaram e Deus respondeu, exatamente como Jeremias disse. Clama a mim, o Senhor está dizendo, eu vou responder. Irmãos, Deus responde até com silêncio. Deus é tremendo. Então, queridos, nada de tomar decisões em cima de euforia, de achismos, seja lá do que for. Nós
somos dependentes de Deus e nós precisamos tomar as nossas decisões segundo a vontade do Senhor, é a certeza de vitória. Deus respondeu: Judá subirá primeiro. Bom, Deus respondeu porque nós servimos a um Deus vivo, que diferente daqueles deuses retratados no Salmo 115, eu quero chamar a sua atenção, você que sinceramente, se dobra diante da sua imagem, você pede misericórdia e roga, você coloca a sua vida toda em cima, dos ídolos, das imagens, e você é sincero no que faz. Mas eu quero te dizer nessa manhã, com todo carinho e amor, alguém precisa lhe dizer que você está sinceramente, mas sinceramente enganado. O Salmo 115 diz que os deuses das nações são coisas inúteis e vãs, porque eles têm cabeça, mas não pensam, eles têm olhos, mas não veem, eles têm nariz, mas não cheira, têm boca, mas não fala, ouvido, mas não ouve, tem mãos e não apalpa, tem pés e não caminha. E o pior é que Deus disse: torne-se semelhante a eles, aqueles que neles confiam. Esta manhã eu quero te desafiar até um encontro com Deus vivo. Não é um Deus de tradição, não é um Deus que alguém possa desenhar. Isaías, inclusive, ele chama a atenção disso. Ele diz: olha, é impressionante como é que o homem vai lá, ele corta a árvore, trabalha, faz um montão de coisa com a madeira, aí depois, ao término, ele pega ainda daquela madeira, ele faz uma fogueira, se aquece, cozinha o alimento, assa o alimento, e depois ele pensa e diz: farei um Deus. E ele vai e faz um Deus, uma imagem, e se dobra diante daquilo e diz: agora tu és o meu Deus e ajuda-me. Irmãos, que coisa terrível. Mas esse Deus que nós estamos tratando aqui, sem leviandade alguma, ele é o Deus vivo, ele tem cabeça e pensa, é o que diz Isaías 55:8, porque os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e assim como estão distantes o céu da terra, assim estão distantes os meus pensamentos dos vossos, os meus caminhos dos vossos. Deus pensa, Deus age. A Bíblia diz em Isaías 59:2 que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar. Gênesis 8, quando Noé saiu da arca, que ele consagrou aquela oferta de adoração ao Senhor, diz a Bíblia que Deus cheirou e foi agradável às suas narinas. Deus não está com as mãos escolhidas para que não possa salvar, e nem surdo, seu ouvido obstruído para que não possa ouvir. Naum 3 diz que o Senhor abriu caminho nas tempestades, e que as nuvens são pó dos seus pés. Deus fala, Deus caminha, Deus pensa, Deus age, Deus é vivo, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. E esse Deus respondeu a Israel, mas respondeu porque eles quiseram clamar ao Senhor. E nessa manhã, de repente, você está aí nos seus conflitos, sufocado pelos seus problemas, se sentindo sem direção, num labirinto de sofrimento. Pois muito bem, faça como o salmista: elevo para os meus olhos para o monte, Salmo 121, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Isso é estratégia até de escoteiro. Se perdeu na mata, não sai andando não, tu pode cair no despenhadeiro, você pode ser de cara com uma fera, sabe? Se tiver um rio, vai lá para aquela margem de rio, porque ele vai desembocar numa praia, em algum lugarejo. Ou do contrário, a melhor proposta é suba, porque do alto você vai ter uma visão panorâmica. Do alto está o nosso Deus. Por isso que o salmista disse: eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Vem do Senhor, o Senhor que contempla a todos, como diz Isaías capítulo 40, falando da grandeza de Deus, que diz que o Senhor nosso Deus é que mede os céus a palmos, que toma na concha das suas mãos a medida de todas as águas, de todas as fontes, seja doce, salgada, nas mãos
Isso é só para falar da grandeza do nosso Deus, irmãos. Diz que Ele pesa em balança de ourives, aquela balança de precisão, para pesar gramas de ouro. Ele pesa os outeiros e as montanhas. Diz que Ele se assenta no globo terrestre e contempla os homens como gafanhotos. Faz dos céus cortinas, desenrola os céus como cortina, e deles faz tenda para neles habitar. E o escritor ainda continua dizendo poeticamente que o Senhor montou sobre o querubim e voou sobre as asas do vento. Oh, glória a Deus! E ele continua dizendo: quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que lhe fosse recompensado? Se é Deus vivo, é Deus tremendo. A tua vida está passando, está indo embora, e você aí clamando a imagens, você sendo ludibriado, e você está sincero nisso. Eu quero que você pegue essa tua sinceridade hoje, e em Cristo Jesus você tome uma decisão. Você já experimentou todo esse ludíbrio? Então eu estou te desafiando a uma verdade. Então a palavra diz que Deus disse: Judá subirá primeiro. Deus respondeu. E Judá, meus irmãos, ia para a guerra, ia para a batalha. Sabe o que é maravilhoso? É pensar que Judá é louvor. Você sabe qual é o sentido da palavra louvor? Tão usada nas igrejas, cantada nos hinos, nas rádios. Irmãos, louvar quer dizer bem dizer alguém, tecer elogios, falar bem de. Isso é louvor. E Deus disse: Judá subirá primeiro. Aí aqui é uma coisa do nosso coração, o texto não está dizendo isso. Mas quem dera o mundo fosse tomado de assalto pelo verdadeiro louvor a Deus. Que nós não estivéssemos tão comprometidos com os nossos rótulos, tão soberbos das nossas denominações, mas que nós pudéssemos de fato, com louvores verdadeiros, meus irmãos. E aí eu quero tratar um pouquinho também com a turma do louvor, principalmente, eu não sei nem se vai chegar a você é tão importante, acho que você nem ouve uma coisa dessa natureza. Tomara que Deus permita que você, famosíssimo, tenha a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Sabe por quê? Ele disse: Judá subirá primeiro. O louvor vai tomar conta, vai à frente da peleja, a adoração tem que ir à frente, antes da arma, antes da lança, antes da flecha, antes do escudo, antes de qualquer estratégia humana, que vá à adoração. E sabe, irmãos, louvor, como eu falei, é bem dizer, é tecer elogios, é falar bem de. Então, quando a gente define isso, eu fico pensando, meus irmãos, que louvar não é cantar músicas humanistas. As rádios estão cheias de música humanista. Você não vai sofrer mais, fica prometendo que a Bíblia não promete. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem um montão dizendo: olha, você vai parar de sofrer, sabe? Você não vai chorar mais. Isso é louvor humanista, irmãos. Isso não tem nada a ver com Deus, não está bem dizendo a Deus. Isso não está falando de Deus. Esse é o motivo de não termos mais conversões genuínas pelo louvor. Você pegar um louvor daquele da harpa ou do cantor cristão, me desculpe, porque se você estiver me chamando de velho, o louvor a Deus não envelhece. Eu vou envelhecer e vou morrer, mas a adoração a Deus vai permanecer. Aqueles hinos, você não precisava nem cantar, você lia um hino daquele, fazia o apelo e pessoas vinham à frente. Você cantava um Rude Cruz e o pecador vinha chorando horrores à frente, de tão compungido que ele ficava. Mas isso não tem como acontecer. Os nossos louvores não, nossas músicas gospel são humanistas, elas são triunfalistas, é só vitória, é só conquista. Aí o crente leva uma derrapada, a fé não sobra nada. Mas isso ainda não é pior não. Deixa eu tocar mais um pouquinho à frente. Louvar a Deus, irmãos, não é cantar música revanchista. Eu sou apavorado com isso, porque eu não vejo isso na macumba, eu não vejo isso na igreja católica.
Do lado de onde eu moro tem um centro. E olha que é brabo. Mas ele está chamando lá o caboclo para abrir os caminhos. Mas a gente não, a gente canta hinos revanchistas. Você vai ter a vitória, os teus inimigos, sabe, aqueles que riram de você, vai estar nos teus pés. E você vai poder então, você vai poder sorrir, você vai poder falar então com eles. Quem é que manda no pedaço? Quem é bom? Meus irmãos, é falta de Bíblia. Você pega Lucas 6, 27 e 28, o Senhor diz assim, olha, amai vossos inimigos, orai pelos que vos caluniam, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos aborrecem. Tem que jogar isso fora. Orar pelos vossos inimigos, aí fica cantando, sabe? Você vai ver. E não é inimigo ali, irmãos, no contexto da canção, não é Satanás, nem capeta, não. É gente que desdenhou de você em algum tempo. E você agora tem que torcer para ele ser massacrado, você subir e ele ficar arrasado, lá na lama. Então é louvor revanchista, e a gente vê, gente até falando em mistério, com essas aberrações. É louvor revanchista. Louvor não, perdão, isso são músicas. Isso não tem nada a ver com louvor. Deus disse, Judá subirá primeiro. Está faltando louvor a Deus, irmãos. Terça-feira, nossos cultos, às vezes até os de quarta mesmo, não tem nenhuma plateia, não tem. Mas a gente canta hinos simples, sim, mas todos eles falam de Jesus. Aí eu não consigo entender. O camarada vai e canta, me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Eu sou humano e só sei errar, me ajuda a melhorar. Ele nunca nasceu de novo. Isso é louvor humanista, meus irmãos. Isso não tem nada de Deus. Aonde está Cristo nisso? Aonde está Jesus? O outro canta, tenha dó, Senhor. Tenha dó, Senhor. Prepare e leve esse crente falador. A Bíblia diz, não matarás, não intentarás. No teu coração, você intentar um sentimento pernicioso desse contra o teu irmão. A palavra diz em Judas, que é um único capítulo, lá no 22, a piedade dos mais fracos na fé, mas a gente atropela. Você está no mundo, como eu no mundo estava, quantas vezes cheguei bêbado, doidão, e falavam para mim, ó, Jesus te ama. E aquilo ali me comovia. Só que você vai para a igreja depois, parece que Jesus não tem uma paciência nenhuma contigo. No primeiro erro, faz com esse. Prepara e leva o crente falador, ué. É um defeito. Vamos trabalhar nele para ele ficar melhor. Ah, não. Joga fora no lixo. Nós estamos com a síndrome de Sandra de Sá. Joga fora no lixo. O que Cristo salvou. Nós chamamos de imundo como Pedro. E a voz do céu em Atos 10 teve que dizer para ele, não chame de imundo aquilo que Deus santificou. Senhor, nunca tratei desses animais, é porque eles não podiam entrar em casa de gentios. Israel era muito santo, muito limpo, os judeus eram muito especiais. Deus era a propriedade exclusiva e única deles. Quando a graça chega aos gentios, aquilo leva um tempo para entrar na cabeça deles. Haja Pentecostes, haja poder de Deus, haja sombra curando. Isso está lá no 10, no 2, no 3. Paralítico está levantando, sombra está curando. Um montão de milagres assim, potentosos, mas o preconceito ainda reside lá. Anos depois, Deus tem que dizer, não chama de imundo que eu santifiquei. Ah, como seria bom. Uma ocasião, o João teve um sonho de um certo louvor que era entoado, e ele ia invadindo as casas, ele ia invadindo os bairros, as cidades, e daqui a pouco a nação toda estava cantando aquele louvor a Deus. Sabe, irmãos, o louvor irá primeiro. Foi assim com Josafá, em 2 Crônicas, capítulo 20. Amonitas e Moabitas. A Bíblia diz que eles eram como formiga, um exército grande e inumerável. E eles foram para pelejar contra Judá. E o rei Josafá, então, conclama o povo ao jejum, à oração. E Jaaziel, da linhagem de Asaf,
grande levita de Deus, ele profetiza que para aquela peleja não vai ser necessário armas, que aquela peleja é do Senhor. Josafá entende, e ele tem os homens armados, mas ele pega uma turma de levitas e coloca à frente dos homens armados, e eles vão louvando a Deus, bendizendo ao Senhor. Sabe o que eles estavam cantando? Aquele Salmo 136, se não me falta a memória, que diz, porque a sua benignidade dura para sempre. É ele ou 118? Não sei qual dos dois. Porque a sua benignidade dura para sempre. O Salmo fala só de Deus. Eles estavam só louvando a Deus, porque o Senhor é tremendo, que a sua benignidade dura para sempre. Foi Ele que nos libertou do Egito, que a sua benignidade dura para sempre. Foi Ele que nos sustentou, porque a sua benignidade... Eles foram louvando, e o que aconteceu? 185 mil inimigos estavam lá, mortos. Paulo e Silas estavam em cadeias, prisões romanas. Ninguém sabe, como eu gostaria de ter ideia do que eles estavam cantando, irmãos, porque a Bíblia em lugar nenhum diz que Paulo era levita, que Paulo era um cantor excelente, nem ele, nem Silas, ainda mais depois de apanharem e sofrerem tanto, mas o louvor que eles estavam entoando trouxe Deus à terra, e aquele terremoto os libertou. Então, nós estamos encerrando, a palavra diz que mesmo Deus dizendo para Judá subirá primeiro e eu irei contigo, e você vai ser vencedor. A Bíblia diz que ele chamou Simeão, seu irmão de outra tribo, para que fosse com ele. Isso, meus irmãos, eu confesso que me emocionou nessa parte do que Deus estava me dando nessa mensagem. Porque quantas vezes nós amargamos, irmãos, situações terríveis, nós amargamos insegurança, nossos medos, e nós nos calamos, não pedimos ajuda. Judá ia para a guerra, ele sabia que ia perder homens, ele ia sangrar, ferir pessoas, isso não é fácil. Mas a Bíblia diz que mesmo Deus, e Deus não reprova ele, dizendo, por que tu chamou Simeão? Se eu disse que eu vou contigo para te dar vitória, porque Deus tem prazer na união dos irmãos. Judá foi, chamou Simeão e ele disse, eu vou. Falou, vamos comigo. Ele disse, eu vou. E eu penso, meus irmãos, que uma das maiores bênçãos que nós temos como povo de Deus é poder contar com os nossos irmãos. Eu falo isso nesses 36 anos que eu vou completar de evangelho, eu e Elisa, minha esposa, e João, já que nós nos convertemos no mesmo dia, 7 de abril de 1985, numa sexta-feira da paixão, debaixo de árvores, não foi nenhum igrejão, não foi nenhum lugar suntuoso, mas Jesus estava lá, o Espírito de Deus também. Então, meus irmãos, independente, é maravilhoso, quando independente de denominação, a gente pede ajuda aos irmãos. Eu vejo, por exemplo, o Eliel do Carmo na melodia, ele fala, olha, Alô, a tropa de choque de oração, olha, a irmã X está pedindo oração, irmão fulano está lá com Covid nas últimas, e eu vejo também o nosso grupo, né? Está lá todo dia, eu não sou do grupo, mas eu observo lá no grupo da Elisa, vou lá e vejo os irmãos, cada um vivendo o seu drama, pedindo uma ajuda. E que bom que nós temos nossos irmãos, que a gente pode compartilhar, gritar por socorro, irmãos. Isso faz toda a diferença, queridos. Algumas vitórias, sabe, elas vêm exatamente por esse pedido de socorro. Deus se agrada disso, porque isso fala de união, isso fala de ausência, de prepotência. Não preciso de ninguém, resolvo meus problemas comigo. Eu sozinho, Deus. Eu preciso é de Deus, eu não preciso de mais ninguém. Não existe isso, irmãos. Nós somos independentes uns dos outros. Eu tenho coisas que podem te abençoar e você tem coisas que podem me abençoar. Tem coisas que você sabe fazer que eu não sei, e tem coisas que eu sei fazer que você não sabe. Ninguém sabe tudo e pode tudo. Deus permitiu isso para nós sermos dependentes. Então, queridos, eu me lembro, por exemplo, de algumas vitórias que eu testemunhei de irmãos que, diante de uma situação, as situações mais diversas, se eu fosse elencar,
a quantidade de testemunho nesses anos todos, caramba, a gente ia ter que ficar aqui dia e noite falando. Mas um testemunho lindo que eu me lembro, um deles, a nossa irmã Cristina, filha da falecida irmã Vera, que hoje mora em Maricá. A Cristina, ela já tinha, quando ela deu esse testemunho, irmãos, ela já tinha quase 50 anos. Ela não tinha pretensão nenhuma mais de ter filhos. Ela teve uma inflamação no útero, e que o médico sabia que não era coisa boa, e recomendou. Olha, é só arrancar o útero, entendeu? Não migrou para outros órgãos, né? Então, é simples. A gente arranca o útero e acabou. Vamos cauterizar. Irmãos, e na época, a irmã Cristina, é como eu falei, ela não tinha pretensão nenhuma mais de ter filho, não. Mas ela pediu oração à igreja. E a igreja toda chorou e clamou com ela. E nos emocionou, sabe por quê? Quando ela veio aqui dar o testemunho, ela falou: irmãos, eu sei que pode parecer uma bobagem, porque eu, uma mulher dessa idade, tinha pretensão mais de ter filho, e a solução nem era tão difícil, mas eu chorei diante de Deus, eu pedi ajuda à igreja, e fiquei chorando. Ela usou essas palavras. Eu falei: Senhor, tudo o que tu criaste, e que está no meu corpo, foi tu que criaste, e tudo tem a sua importância. E o médico, ele é médico, ele é homem da ciência, ele quer curar, ele também não é inimigo. Então ele falou como um médico: vamos fazer isso, arrancar esse útero e pronto. Mas ela falou: mas quando eu imaginei arrancando o meu útero, jogando dentro de uma lata de lixo, eu chorei e falei: Deus, eu não quero isso. Eu sei que um dia eu vou morrer de qualquer coisa, mas eu não quero que arranque o meu útero. E ela pediu ao Senhor, e pediu à igreja a oração, e a igreja entendeu o choro daquela mulher, e depois nós entendemos o baita testemunho. Aquilo sumiu, aquela coisa ruim desapareceu, e o médico disse: não será mais necessário. Glória a Deus, meus irmãos, porque alguém resolveu pedir ajuda. Vou tomar a liberdade, ele está aqui na minha frente, meu sobrinho querido, Vinícius. Não faz muito tempo, seu filho foi acometido de uma série de espasmos, né? Tudo parecia, estava encaminhando para uma epilepsia, o Miguelzinho, e eu vi o desespero no olhar de Aline, porque a mãe, não é que o pai ame menos, mas a mãe é a que concebe, é quem fica lá 9 meses, elas têm mais sentimentos mesmo, e ela ficou desesperada, sabe? Mas antes de desesperar, pediu ajuda à igreja, teve coragem de falar à igreja: eu não aceito isso na vida do meu filho, eu não aceito de maneira alguma. E o que aconteceu? Se a oração de um justo pode em muitos seus efeitos, imagine uma multidão de justos clamando a Deus. Não podia dar resultado diferente, meus irmãos. Miguel hoje é uma criança normal, não tem mais nada, totalmente 100% curado para a glória de Deus. Eu gastaria tempo aqui falando de Rafaela, de Eduardo, que já estava desesperada, já tinha tido alguns aborto espontâneo, e perdendo a esperança de ser mãe, e hoje você vai lá e ela está lá, com o Gabriel e a Maria Eduarda, aquelas coisas lindas. O Senhor não deu só um não, deu logo 2, se ela bobear vem mais. É assim que Deus faz, meus irmãos, quando nós abrimos a boca para suplicar ajuda do nosso irmão, para pedir, pede mesmo. Eu sou pastor e estou cansado de pedir oração, peço aos irmãos. E Deus aprovou, meus irmãos, aquela união. Nós somos cooperadores do Senhor, mas na verdade é Ele que opera, não é? Todas as coisas. Então Judá pediu ajuda, Deus não repreendeu Judá por causa daquilo, porque a união dos irmãos é agradável ao Senhor. Então, queridos, Deus aprovou e eu aprovo também. Então, fica essa palavra de orientação. Não tome decisões sem antes buscar conhecer a vontade de Deus acerca daquilo, porque muitos estão amargando resultados terríveis de escolhas ruins que eles fizeram, sem consultar a Deus.
Eu estou com um exemplo vivo dentro da minha casa. Não preciso nem buscar por aí. Quando a gente faz uma coisa, foi a primeira coisa que eu falei com meu filho, logo no primeiro dia, vou abrir a pizzaria, eu falei, você orou a Deus, filho? Foi isso que Deus mandou você fazer? Então, amados, que Deus nos abençoe e que sirva de lição para nós aqui presentes e para todos vocês que acessarem essa live. Que Deus os abençoe rica e abundantemente. Amém? Vamos ter uma palavra então de oração, de gratidão. E Toquinho, você pode deixar o nobre, só para você vir aqui fazer essa oração de gratidão a Deus, nos ajudar nesse término, pedir a bênção do Senhor, aqueles que estão nos assistindo, que eles possam tomar uma decisão, né? De ter um encontro com esse Deus vivo, esse Deus maravilhoso, não é levar uma vida, não é? De instabilidade, de inconstância, de bloqueio, sem saber para onde vai, parece um barco à deriva, né? Então, tem um Deus que pode e quer conduzir, guiar a sua vida e tornar os seus dias bem mais fáceis e bem melhores, só por causa da presença dele, que já é tudo. Amém? Pai do Senhor, irmãos, vamos orar. Essa palavra maravilhosa que, como falou bem o pastor, né? Muito ouvida e pouco praticada. E realmente que possamos usufruir desse grande benefício que é poder ter o nosso Pai como o nosso guia. Porque o Espírito Santo é o nosso guia, né? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por esse culto maravilhoso, por ver os irmãos. Obrigado porque domingo que vem veremos muito mais, Senhor. Nosso coração já se alegra com isso. Senhor, obrigado por essa palavra, porque realmente procuramos viver isso. Senhor, é uma questão racional, é uma questão de inteligência. Se temos um Pai que conhece o futuro, por que não consultá-lo? Por que não confiá-lo? Oh Deus, e fica dando tiro no escuro, achando que as nossas escolhas são boas. Oh Pai, somos tão limitados, Pai, mas Tu, Deus, Tu além de conhecer o fim das coisas antes que haja o começo, Senhor, Tu quer o nosso bem, Deus, Tu se alegra com a nossa vitória, Pai. Então, Deus, que possamos ser mais inteligentes. Se formos só mais inteligentes, já teremos mais resultados positivos diante das nossas escolhas, Pai. Porque é só parar e perguntar, Pai, te agrada? E o pouco que conhecemos da Escritura já vai nos mostrar se é do teu agrado ou não. E aí a gente se aconselha com o pastor, com o nosso pai, com alguém que a gente reconhece sendo um homem de Deus. E ali tu vai falando. Porque tu és o Deus que fala, tu não nos deixa, Senhor, com a pergunta na cabeça, desesperado, e o tempo chegando. Oh Deus, até a hora da decisão tu vais responder, Deus. Como tu fizeste comigo esse ano que passou, com Sueli, diante do drama, Senhor, diante da questão que tivemos, se íamos para outro estado ou não, diante de uma proposta de emprego. Oh Deus, como foi difícil tomar aquela decisão, mas como foi bom esperar até o final a tua resposta. Porque a tua resposta, Senhor, foi vitória para a nossa vida, Deus. Oh, Deus, como é bom poder depender de Ti, Pai. Obrigado, Pai, porque, Senhor, não queremos ser ignorantes de confiar nos nossos braços, Pai. Porque a nossa visão é muito limitada, Deus. Então, em nome de Jesus, Pai, que possamos ter essa audácia, essa inteligência e essa fé de consultar ao Deus, aquele que vê tudo, aquele que sabe tudo, aquele que sabe onde daqui a 10 anos será o melhor lugar de estarmos. A gente planeja daqui a 10 anos onde vamos estar. Oh, tu sabes qual é o melhor lugar de estar daqui a 10 anos. Então, Deus, que tu, Deus, a cada escolha, a cada pequena escolha, a cada passo, tu venha nos guiar, Senhor. Tu venha nos ajudar, Deus, para que aqui a 10 anos possamos estar no melhor lugar possível, Deus. Planejado pelo Deus que conhece tudo.
Pai, te agradecemos, Senhor, por esse culto. Nos dê uma semana abençoada, para a honra e glória do seu nome, e que semana que vem possamos estar todos aqui alegres, em comunhão com os nossos irmãos e adorando ao Pai na Santa Ceia, sentando à mesa com o Pai, sentando à mesa com os irmãos, e que tudo seja para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Tiago. Tenha um domingo de excelência, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Paz seja com todos.